estão na licenciatura, o pessoal de engenharia também vai se identificar um pouco, tá? Mas, de qualquer forma, a minha palestra ela é aberta para todos os públicos, não vou restringir muito a área, não. Vou falar de uma forma geral sobre instrumentação analítica, tá? Vou trazer um pouco do conceito do do it yourself, faça você mesmo. Essa nova onda, como até o Rafael falou, que vem ganhando força nos últimos anos, já era algo que era uma certa tendência na área de química analítica, a parte de instrumentação sempre teve relevância, né, a química analítica, você construir os instrumentos, só que nos últimos anos foi um pouco impulsionado, tá? Então, eu queria primeiro agradecer o convite, tá, ao Rafael, à Universidade Católica de Pernambuco, eu sou do IF Sertão, lá de Salgueiro, estou em Recife atualmente, a gente está remoto, mas eu gosto muito de me manter no interior, eu sou do interior, sou de Afogados da Engazeira, e gosto de atuar na região, gosto de trazer um pouco do que eu aprendi para a região. E atualmente eu sou líder do grupo de estudos ambientais no Sertão Pernambucano, do IF Sertão, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre esse do it yourself, faça você mesmo, tá? Isso é aquele nosso inglês gratuito que a gente importa, um monte de palavra do inglês, que a gente já tem basicamente um termo super popular português para isso, que é o fazer você mesmo. Hoje em dia a gente fala muito laboratório maker, universo maker, movimento maker. A gente já tinha isso que eram os gambiarreiros, o pessoal que fazia gambiarra. É a mesma coisa no maker, você solucionar um problema com o que você tem na mão, ou você criar algo, você fazer alguma coisa, tá? Na química, quando vocês forem pesquisar, vocês vão se deparar com termos como lab-made, home-made ou garage-made, que é você fazer em casa, no laboratório ou na sua garagem, tá? Muita coisa surgiu de garagem. O computador de vocês, as primeiras versões surgiram nas garagens. Então, assim, as pessoas desenvolveram muita coisa já, e agora essa onda está ganhando mais força ainda. Eu vou trazer dois elementos nesse meio do caminho para mostrar a vocês, mas a mensagem que eu vou querer passar a vocês ao longo de toda essa minha fala é essa: faça você mesmo. Tá? Eu tenho incentivado meus alunos e todo mundo que eu tenho conversado para criar essa cultura de fazer, de botar a mão na massa. Às vezes a gente chega em universidades, institutos, em escolas que não tem muita estrutura e a gente se acomoda, sendo que com um pouquinho mais de esforço a gente pode fazer algumas coisas e fazer mais a diferença. Inclusive essa frase que eu vou trazer para vocês fala um pouco disso, que para fazer educação científica em um alto nível, com experimentos de alto nível, a gente não precisa necessariamente gastar muito dinheiro para comprar diversos equipamentos. Tá? Basta eu ter um pouquinho de boa vontade, isso todo mundo tem. Tempo, aí já não temos tanto, mas a gente tem que ter um pouquinho de tempo e principalmente muita paciência. Eu costumo falar que o brasileiro é muito paciente. A gente está acostumado a tantos entreveros na vida, a gente conseguiu ser paciente e lutar contra tudo isso. É por isso que é o povo que faz, é o gambiarreiro, faz muita coisa, porque luta contra a falta daquele equipamento ideal, por exemplo. A gente consegue dar um jeito. E a grande vantagem nisso é que você vai conseguir construir o que você precisa. Você vai economizar, vai aprender e vai se divertir. Tá? Eu tive uma experiência esses dias, umas 3 semanas atrás, eu mandei um artigo, vou até mostrar esse trabalho para vocês, e um dos revisores, eu coloquei que eu tinha usado uma impressora 3D homemade. E ele falou uma crítica lá, falou: por que você está reinventando a roda? A impressora 3D é barata, você consegue comprar a baixo custo, um equipamento muito bom. Eu respondi: cara, eu aprendi muito construindo a impressora 3D. Eu não construí ela só porque eu queria uma, eu queria aprender no processo. E eu me diverti muito mais construindo do que de fato usando. Tá? Eu sei que isso não é o perfil de todos os usuários. Até porque eu construí há uns 5 anos atrás, quando não era tão popular. Mas eu sempre incentivo as pessoas a tentarem um pouco além, não só usar a ferramenta, tentar entender o que está por trás daquilo tudo. E é isso que eu quero passar um pouco para vocês, tá? Para isso, para entrar nesse universo maker, basta criatividade. E é o que todos nós temos. Muitas vezes as pessoas perguntam o que é que você pode fazer para ter uma aula mais criativa, para que seus alunos consigam produzir mais, de forma mais autônoma. Eu falo muito que é dar espaço. Tá? Se você permitir os alunos ter o espaço para produzir, para tomar pertencimento daquilo que está fazendo, que a gente chama de metodologia ativa, e principalmente explorar a sua criatividade, cara, eles vão muito longe. Eu tenho um exemplo de um aluno do ensino médio, eu estava agora falando com ele,
que ele, nesse tempo de pandemia, ele juntou um dinheiro e construiu uma CNC, uma cortadora com a fresa, e está ganhando um dinheiro fazendo tábua de carne personalizada. Agora, Dia das Mães, ele está fazendo nome da mãe, madeira, o pessoal colocar na parede, quadros. Cara, um menino de 16 anos, 17 anos, ele já pagou o que ele investiu e está ganhando dinheiro com isso. Então é só permitir um pouco, dar um pouco de criatividade, que esses meninos vão longe, tá? E não só os alunos, eu estou dando um exemplo que o meu público atual é mais alunos do ensino médio, mas isso vale para todo tipo de aluno. Eu tive sorte de ter professores que nunca me podaram muito, que me incentivaram sempre. E essa história que eu quero contar um pouco a vocês, eu vou trazer um pouco da instrumentação, trazendo exemplos de algumas coisas que eu fiz na minha vida, e espero tentar mostrar a vocês como mudou um pouco o processo de instrumentação analítica, de construção de instrumentos para a química analítica ao longo dos anos. Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é lá de 2011, tá? 10 anos atrás, lá na faculdade, quando eu estava fazendo, a gente construiu um condutivímetro portátil. E nós utilizamos materiais super disponíveis. A gente usou aqui isso aqui é o eletrodo, tá? Que a gente coloca na solução. Ele é feito de um lápis piloto. A gente pegou o lápis, aqui a ponta do lápis, onde está saindo o fio, onde geralmente sai a parte que a gente escreve. E na parte de trás a gente fez 2 furinhos e colocou 2 eletrodos de grafite. A gente tirou esses eletrodos de pilhas. A gente reaproveitou os eletrodos da pilha e fez. A caixinha dele foi feita de caixa elétrica. Que a gente coloca em construção elétrica e tal. Então ele é todo feito com material reciclado, reaproveitado. E eu quero chamar a atenção para vocês para o circuito que a gente fazia. Isso aqui, essa plaquinha, a gente fazia na mão, desenhava, programava, furava, cortava. Rafael viu eu sofrendo com isso algumas vezes lá no laboratório. A gente sofria bem para fazer uma coisinha simples como essa. E os recursos não eram tantos, a gente tinha que testar 1000 vezes para poder fazer certo, porque se errasse, para gravar de novo isso aí, às vezes você quebrava a perninha dela, do processo, e perdia um processador desse e desandava um pouco as coisas. Isso lá em Serra Talhada, onde eu fiz a graduação. Então a gente fazia muita coisa assim. A gente chamava de gambiarra lá no laboratório e tal, mas a gente conseguia fazer isso aqui, a gente aplicou em sala de aula. Tá? Eu era aluno do PIBID, Iniciação à Docência, e a gente aplicava fazendo uns experimentos em sala de aula. Já na minha monografia, a gente conseguiu fazer um calorímetro, tá? A gente avançou um pouco no negócio, vamos trazer uma instrumentação um pouco mais avançada, e aí meu orientador, ele era muito bom nessa parte elétrica, e a gente construiu um calorímetro, que era basicamente um equipamento que tinha um local, uma célula calorimétrica que não permitiria a troca de calor, tá? Isolante térmico aqui, a gente colocava um sensor de temperatura, um tubinho que lá dentro, na ponta tinha um sensor de temperatura, e a gente ia medindo a liberação de energia ou absorção de energia a partir de uma reação química. A gente fazia a reação, fechava ele bem rápido e ficava medindo isso. Aqui embaixo tinha um agitador para ser mais eficiente esse processo, né, para a gente não perder o calor. E o circuito foi essa bagunça aqui que vocês estão vendo. Para quem não é muito da área de eletrônica, deve estar entendendo nada. Mas antes a gente sempre tinha que desenhar o circuito com microcontrolador. Aqui eram os 3 botões, LCD, fonte, fazia isso tudo, simulava 1000 vezes, a gente simulava mesmo, fazia programação, porque a gente só podia montar o circuito na prática se tivesse 100% redondinho. Se tivesse aqui uma falhinha, quando a gente fosse programar novamente, ia dar um baita trabalho para a gente. Então a gente testava isso várias e várias vezes. E o resultado foi esse aqui, tá? Tá aqui o calorímetro, isso também lá em 2011, a gente apresentou isso aqui no congresso, no Encontro Nacional de Química Analítica, um projeto bem, apresentação oral, foi bem legal a repercussão dele. E novamente eu vou trazer para vocês o que a gente usou, tá? Na caixa dele, não sei se vocês conhecem essa caixa aqui. Isso é caixa de construção, é quadro de luz. Aquele quadro da CELP, que eles vão ver lá o medidor de luz de vocês. A gente pegou uma dessa, comprou, tirou essa parte de baixo e pintou para fazer a caixa. Pintou por dentro de preto, que aí fica bem bonitinho, tá? Botou um adesivo aqui, que era um papel impresso colado com uma fita transparente, botõezinhos e tal. A parte de isolamento, um copinho para a gente colocar um becker, igual aqueles de latinha de refrigerante, cerveja e tal. E essas paredes aqui térmicas, a gente colocou isopor de pratos de isopor. Então foi algo bem feito manualmente no laboratório, é um trabalho bem introdutório, mas foi bem legal, aprendi muito com isso.
Tá? E eu estou trazendo um pouquinho para vocês verem como é que a gente fazia instrumentação, fazia um equipamento que funcionava, deu resultado, a gente apresentou em congresso, sem ter nada em termos de estrutura. Tá? O que a gente usou aí foi basicamente uma furadeira para fazer esses furozinhos aqui, estilete para cortar, de resto a parte elétrica e eletrônica, mas aproveitou muito o que a gente tinha na mão, tinha disponível. E aí, alguns anos depois, esse foi o que onde eu conheci o Rafael no mestrado, o meu orientador me passou o desafio de construir isso aqui, que era um equipamento comercial para fazer eletrodos modificados. E ele basicamente pega um eletrodo, vai introduzindo esse eletrodo na solução, depois retira. Introduz por um tempo e retira. O equipamento desse é bem caro, tá? Você modificar esses eletrodos, tem outras finalidades também. E quando você tem mais de uma solução, você mergulha em uma solução, tira, mergulha em outra, fica ainda mais caro. E aí, a ideia do grupo dele também é um equipamento mais dinâmico. Em vez de a gente ficar com um braço mecânico trocando o eletrodo, a gente troca a solução. Então, a gente colocava o eletrodo aqui, entrava uma solução, agitava aqui a solução, ela modificava o eletrodo, tirava, lavava. Enfim, é um equipamento parecido com o anterior em termos instrumentais. Tem 4 botões aqui, porque a foto é meio escura. Um LCD, mas agora a gente já consegue colocar algumas microbombas. A gente já teve acesso a algumas ferramentas que facilitaram o processo de montagem. Mas é um circuito tão complexo quanto o anterior, tá? Mas esse aqui já deu um resultado legal. A gente conseguiu publicar um artigo com ele, pegou um eletrodo, modificou nele, publicou um artigo. Foi um que deu o resultado, tá? E aí eu vou começar a trazer alguns que foram durante o meu doutorado. Lá na Paraíba, eles têm digamos assim, uma vocação para isso, tá? O laboratório que eu trabalho, ele tem toda uma área para fazer isso. Tem uma oficina só com furadeira de bancada, serra tico-tico, tem um monte de coisa para isso. Hoje em dia já tem impressoras 3D, até a primeira foi eu que enchi o saco lá para comprar. Eu também enchi o saco na época do laboratório da Rural para comprar uma impressora 3D. Eu sempre tive isso, não é bem uma visão, eu tive essa percepção que a impressora 3D seria muito utilizada no futuro. Está se mostrando hoje. Então, esse aqui foi o primeiro trabalho que eu fiz lá, foi bem legal. A gente pegou uns pedacinhos de madeira MDF cortado. A gente cortava na serra tico-tico, lá no laboratório mesmo. Montava umas caixinhas, conectava no celular e a gente montou um espectrofotômetro portátil de absorção e emissão na região do visível. Tá? Então, ele tem 3 peças, você vai encaixando aqui no meio, você coloca a cubeta e você usa ele no celular. Em termos de circuito eletrônico, nada. Tem 2 lâmpadazinhas aqui conectadas à bateria, só. Conectou a bateria, a lâmpada acende, você usa a câmera do celular como sensor. Então, a gente está usando, dá até para ver aqui, MDF, depois para ficar pretinho. A gente tentou pintar, ficou feio, a gente passou fita isolante. Dá até para ver aqui a fita isolante. Não é lá a solução mais bonita, mas funciona bem. E aqui as lâmpadas que a gente usou, para vocês terem uma ideia do custo desse equipamento. Acho que hoje em dia a gente nem vê mais tanto essas lâmpadas. Essa é a lâmpada de pisca-pisca antigo. Essas lâmpadas incandescentes. Hoje em dia é só LED e tal. Tem um lado negativo que ela consome um pouquinho mais de energia. A bateria durava 1h30 mais ou menos. Mas era o suficiente para a gente fazer a análise. Aqui é mais ou menos os 2 usos dele. Tá? A gente conseguiu usar com as lâmpadas para fazer a parte de absorção. Aqui os espectros que a gente conseguia. E conseguiu usar também como detector, tá? De um espectrofotômetro de chama. A gente usava todo o sistema dele, só que é um que tinha parado lá, que o detector não estava funcionando. A gente usou tudo isso com um celular. Aí esse trabalho a gente conseguiu publicar numa revista muito boa na nossa área, tá? Na Science and Actuators. É o meu trabalho mais citado até hoje. Tá? Eu tenho o maior orgulho dele, porque tem um monte de gente aqui, não é à toa não. A gente uniu todo o grupo lá da UFPB que fez esse trabalho. Foi acho que uns 3 meses, todo mundo fazendo um pouquinho, e deu um trabalho bem legal, no final das contas. Isso lá em 2017, no final ele saiu, mas a gente começou a defesa do Elton, que foi o aluno de mestrado que tomou a frente. Foi em 2016. Então eu estou mostrando novamente, a gente estava usando MDF, lâmpada de pisca-pisca, e aqui um celular. Tem uma tecnologia nova aí, algo mais avançado que foi o celular. Mas a parte do equipamento, o custo era ínfimo, eu não vou lembrar agora quanto é que custava, mas era basicamente, eu lembro que na época o custo era a bateria. Porque a lâmpada, a gente comprava um pisca-pisca por R$10, tinha 100 lâmpadas. A parte de MDF era irrisório o custo. Sim, eu esqueci até de falar um detalhe, né? Se é um espectrofotômetro, eu tenho que ter uma grade de difração.
eu voltar aqui, a grade de fração a gente cortava de DVD. Pegava um DVD, cortava e era uma grade de fração. Então, tudo bem caseiro, a gente publicou na revista grande, foi uma repercussão bem legal. E eu sou bem orgulhoso desse trabalho. Foi premiado. E além da publicação, a gente conseguiu a primeira patente lá do laboratório da Paraíba, foi dele. E a outra coisa que eu me orgulho, que hoje virou cultura lá, e o nosso grupo que começou com isso. Tá? Isso aqui já é uma notícia que saiu na revista lá da Paraíba, em uma das revistas da pós-graduação da Paraíba, falando um pouquinho do equipamento. Tá? Então a gente conseguiu também, além da publicação, a patente. E aí é outro ponto que eu vou começar a mostrar a vocês, que além da gente produzir equipamentos que podem ter um uso científico, a gente está fazendo algo de baixo custo, nesse caso é um equipamento portátil e tal, a gente também está fazendo equipamento que pode ter um retorno financeiro, tanto para nós pesquisadores como para a instituição. Então essa visão também é importante lado a lado. Agora eu vou falar do Arduino, esse danado aqui. Eu vou fugir um pouco dessa sequência de trabalhos para falar disso aqui. O Arduino foi uma revolução na instrumentação analítica. Pelo menos na percepção que eu tenho, e aí analisando também artigos de revisão, conversando com outras pessoas da área, tudo mudou quando isso aqui apareceu. Tá? O Arduino ele é um projeto de computação física embarcada. Ele interage com o ambiente, com a parte de software e hardware. A principal revolução que o Arduino trouxe foi que traz um sistema fácil. Esse é um exemplo de uma placa Arduino, Arduino Uno, é a mais popular. Se alguém perguntasse, professor, como é que eu começo com esse estudo de eletrônica e instrumentação? Eu diria, compra um Arduino Uno e começa a brincar com ele. Em uma semana você vai estar fazendo um fotômetro, um condutivímetro, brincando. Ou outras coisas, automação residencial, automação industrial, você pode começar com ele. Ontem na oficina a gente conseguiu em 2 horas pegar uns meninos do ensino médio, do ensino superior, e eles estavam fazendo um sistema de automação residencial, simulado, naturalmente. Cada um na sua casa é um computador programando, e acende lâmpada, apaga lâmpada, sensor de presença, luminosidade e tal. Isso em 2 horas, tá? Então é bem tranquilo. Por que é tranquilo? Aquele trabalho que eu tinha antes. Eu tenho que simular 1000 vezes, gravo, aí deu errado, eu tiro a placa, começo de novo, vou fazer placa, soldar, tudo isso acabou quando a gente usa uma placa como essa. Já está tudo aqui, as portas que eu vou usar, as portas analógicas onde eu conecto os sensores. Eu já tenho sensores que é só encaixar e acabou, já vou usar, está pronto, está funcionando. Escrever o código, antes eu tinha que escrever o código em C, converter para código de máquina, para ir passar para o microcontrolador. Hoje em dia eu escrevi aqui, mando para o Arduino, não funcionou, escrevo, mando de novo. Não funcionou, escrevo, mando de novo. É muito fácil, muito dinâmico, popularizou absurdamente isso aí. Tá? Então, assim, hoje em dia eu recomendo a meus alunos, vou recomendar a vocês também. Quem tiver algum interesse nessa área, que tiver alguma curiosidade, procura um Arduino, vai na internet, tem alguns sites que você simula o uso, começa a brincar, vê se é um pouco da tua área, se for, corre atrás, porque acho que o futuro da gente vai passar muito por isso. Não necessariamente para o Arduino, mas pelo desenvolvimento de tecnologias. E ele pode ser uma boa porta de entrada, tá? Foi a minha nessa área e eu recomendo sempre. O Arduino ele foi projetado em 2005 e a intenção dele foi ser barato, simples, como ele é. E ele foi desenvolvido para artistas, hobbyistas e, assim, pessoas que não têm exatamente um conhecimento de eletrônica. Então, vários profissionais de várias áreas, mas não necessariamente da área de eletrônica. Claro, muita gente da área de eletrônica pode usar, usa, tal. Mas ele foi feito para gente que não tem tanta experiência na área, que está querendo começar, está querendo entender. Ele foi uma demanda de artistas. Então, tinha um problema na faculdade de arte, lá na Itália, e o pessoal queria fazer obra de arte, como até o Rafael falou, um braço que se movimenta. Ele queria fazer obras de arte dinâmicas, que tivessem movimento. E para isso tinha que conectar motor, sensor, luz e tal. Os caras, artistas, numa área que não tem tanta vivência nessa área de eletrônica, sentiram essa demanda. E um estudante de arte estava fazendo o mestrado dele, desenvolveu o Arduino. E aí ele e o orientador resolveram fazer disso um negócio. Depois resolveram fazer disso um negócio livre, tá? E ele revolucionou o nosso conceito do faça você mesmo, tá? Pessoas com mínimo de conhecimento de eletrônica e programação conseguem fazer diversos dispositivos limitados apenas pela sua imaginação. E quando eu falo revolucionário, é absurdo quando você entra em sites que tem comunidade de Arduino. Os caras fazem de tudo que você possa imaginar.
Tá? Eu poderia passar 3, 4 horas falando só de projetos de Arduino, porque eu sou viciado também em ficar procurando o que o povo está fazendo. Devo ter mais de 100 projetos que eu digo, vou fazer isso, eu nunca faço, mas está lá salvo. Mas é bem legal. E, assim, financeiramente é um mercado que hoje está avaliado em 6 bilhões de dólares. Tá? É a estimativa do mercado maker associado à internet das coisas, e o Arduino também é uma das principais placas nesse mercado de internet das coisas. Tá? Tem várias outras hoje, tem placas mais avançadas, melhores. Digamos que ele é a porta de entrada. E aí você, dependendo do que você vai fazer, você pode avançar um pouco. E quando eu falo de Arduino, eu digo que ele mudou muito a minha forma de trabalhar, porque eu comecei a ter uma produção muito maior, e ele me proporcionou uma coisa que eu queria há anos. Tá? Eu queria há muito tempo construir impressora 3D. Eu sou fascinado por impressão 3D. Aqui em casa está cheio de coisa impressa. Eu tenho uma, estou terminando de construir outra. Lá no laboratório eu já consegui, com projetos, comprar 3. A gente está chegando agora na quarta. Na verdade, a gente comprou 2, está chegando a terceira e vai chegar uma quarta ainda. Mas eu incentivo todo mundo, que eu acho bem legal, essa ideia de você fazer o que você quiser. E aqui eu tirei uma foto antes de eu montar a minha. Tá? Aqui é mais ou menos como foi o processo de montagem, só para vocês terem uma ideia de como é feito a impressora 3D básica, bem básica, tá? Isso foi muito tempo atrás. Eu saí comprando tudo bem devagarinho, tá? Bolsa de doutorado, não tinha muito dinheiro, eu ia comprando um motor no mês, no outro mês eu comprava o outro. Comprava Arduino, esse aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse, mas esse aqui, a telinha. Eu não tinha acesso à cortadora laser, aí eu pedi o pessoal aqui de Recife cortar, eu mandei o desenho para eles, tá? E aí, depois disso tudo, eu montei ela, a minha primeira impressora, que é em processo de montagem ainda. Depois ela ficou assim. Essa parte escura aqui é porque é o laser que queima um pouco o acrílico, depois você limpa. E ela ficou assim, tá? Foi o primeiro modelo. Depois, o legal de impressão 3D é isso. Eu usei a própria impressora para melhorar ela. Então eu saí imprimindo um monte de peça. Ela tá travando aqui. Eu imprimi uma peça para elevar um pouco essa mesa para não ficar travando. Imprimi um monte de coisa. Esse LCD tá solto aqui, tá? O circuito tá solto, jogado. Aqui em cima, eu montei uma caixinha para ele, daqui a pouco eu mostro. Mais a vantagem do Arduino, tá? Ele controla ela toda. E eu não fiz uma solda, tá? Não precisei fazer uma gota de solda. Bastou encaixar todas as pecinhas nele. Só foi encaixando. E como essa impressora é um modelo, foi um cara lá da Europa que desenhou, Prussa, do norte da Europa, não lembro agora o país dele, mas ele desenhou e disponibilizou na internet. Eu reproduzi o modelo dele com algumas modificações, que eu não tinha o mesmo material. Mas o Arduino também trouxe isso, a comunidade open. Então a gente faz e divulga. Por exemplo, a caixinha que eu fiz para o LCD, eu coloquei no site, qualquer pessoa do mundo pode baixar e imprimir com a sua impressora. Tá? Então tem essa vantagem também, a comunidade open source. Depois eu disse, vou fechar ela para eu trabalhar com outros materiais. Impressoras 3D fechadas, elas são um pouco melhores porque ela permite trabalhar com ABS. É um material que eu queria porque o ABS permite o acabamento com vapor de acetona. Fica bem bonita a peça. Então eu queria trabalhar com ABS, vou fechar. Eu fechei, comprei, novamente, eu mandei o desenho para o cara cortou MDF, cortou ela bonitinho, eu coloquei aqui, que eu falei a vocês, a caixinha que eu tinha impresso. Isso aqui tudo, essas partezinhas brancas eu imprimi com ela. E aí eu consegui um upgrade. Hoje ela tá assim, tá? Eu imprimi amarelo para ficar mais bonitinho. Eu comecei a participar de uns eventos aqui no interior de Pernambuco, levando o pessoal a conhecer. Isso uns 2, 3 anos atrás. Hoje em dia já é algo mais popular, mas na época ninguém conhecia muito. E aqui eu tô imprimindo um suporte de Face Shield, tá? Ano passado, quando começou a pandemia, tinha uma demanda muito grande, aquele protetor facial. E aí toda a comunidade pernambucana e brasileira como um todo, que tinha impressora 3D, começou a fazer. A gente pegou o que a gente tinha mesmo material, depois a gente conseguiu até financiamento para o pessoal doar o filamento que a gente faz, né, o filamento plástico. Eu cheguei a produzir, acho que ao todo, eu fiz 4 entregas, então foram 200 face shields ao todo. Eu deixei alguns no IF, muitos aqui o pessoal distribuiu, alguns foi para o interior de Pernambuco, para Floresta, para Salgueiro. Então a gente conseguiu fazer isso aqui. A gente conseguiu fechar uma comunidade e abrir os olhos de muitas instituições da demanda de impressora 3D. A vantagem foi que popularizou muito. Tá? O IF lá abriu o olho para comprar impressora 3D depois que eles começaram a ver que dava para fazer isso. O FRPE, eu cheguei até a falar com o Marcelo na época, que estava comprando algumas, começou a produzir lá também, entrou no grupo, distribuiu.
Então, dá frutos, tá? Bem legal. Voltando um pouco, e aí o que é que eu posso fazer com impressora? Eu vou mostrar meu trabalho de doutorado. Eu estou mostrando a minha evolução, estou falando muito de mim, mas eu quero mostrar um pouco como foi modificando a minha forma de trabalhar com essas invenções, digamos assim. E o meu trabalho de doutorado foi fazer um sistema robótico para análise de águas. Eu queria que ele saísse coletando várias amostras de água que eu colocava aqui, colocava em PEDOF de 2,5 ml. Tinha um suportezinho aqui que geralmente é utilizado para análises bioquímicas. Tem 96 poços e cada poço desse ele ia fazendo uma reação química. Então fazia titulação automática, utilizando uma bomba seringa para absorver e depositar os fluidos aqui, faz análise espectrofotométrica, faz condutividade pH. Ao todo a gente fez 12 análises, mas em termos de técnicas analíticas são essas. Tá? Esse foi o projeto, a gente pensou assim, eu comecei a fazer ele, a gente não tinha impressora 3D, então o primeiro resultado dele foi esse. A gente fez ele, isso aqui é uma CPU de computador, reciclada, eu comprei muito lixo eletrônico para fazer isso aqui. Eu lembro que eu comprei a CPU de computador com algumas placas, 3 impressoras convencionais quebradas, isso aqui é o eixo da impressora, motorzinho de DVD, leitor de DVD de computador que a gente não usa mais, antigamente tinha. Cortou aqui e foi fazendo. Esse aqui já é com a impressora, essa parte já foi impressa com ela. Mas o restante foi tudo que a gente já tinha no laboratório. E eu vou mostrar a vocês ele funcionando um pouquinho. Está absorvendo agora. Isso é um indicador de pH. Ele está depositando em cada poço um pouquinho da solução. E aqui em cima ele tem uma webcam. Vocês conseguem ver aqui essa pontinha aqui é um webcam e ele vai fazendo imagens digitais e sabendo pela cor qual o pH da solução. E assim a gente fez titulação, a gente observava a virada, aqui já é outro pH, tá ficando outra cor. A gente observava a virada das soluções pela mudança de cor, tudo isso utilizando o sistema automático. Tá? Então a gente conseguiu patentear ele também, patente lá de 2019, daquele jeito que ele estava. E aí, quando eu comprei a impressora, eu já queria fazer isso, na época eu não conseguia, eu vou desenhar ele de novo, todo em 3D. Desenhei todo em 3D, tá? Aqui é como a gente faz antes de imprimir, a gente desenha todas as peças, testa tudo, tá? Direitinho, depois a gente vai para a impressora imprimir cada uma das peças. Então a gente tem aqui todo aquele mesmo sistema, bem grande, bem barulhento e tal, a gente faz aqui redondinho, sem folga, diminui muitos erros, bem reprodutível, e agora eu posso simplesmente pegar esse meu projeto e disponibilizar ele, se for o caso, para que outras pessoas possam melhorá-lo, avançar nessa tecnologia. Isso aqui é o resultado dele, tá? Impresso. Essa foto é do começo do ano passado, tá? A gente refez todas as análises com ele, bateu tudo de novo, ficou até melhor, porque agora ele é mais preciso, a gente tinha muito erro antes, quando ia acertar os poços, agora não teve mais. E a gente conseguiu também publicar esse danado. Tá ainda assim porque a publicação foi aceita semana passada. Estou esperando sair lá na revista, a gente conseguiu na Analítica Química Acta, uma revista bem legal, né, da gente de Química Analítica também. E é um trabalho que eu tenho muito orgulho porque meu orientador na época do doutorado perguntou, tu quer fazer o quê? Foi a primeira vez que alguém me deu esse nível de liberdade. Eu disse, eu quero fazer um analisador robótico. Para quê? Na época eu queria fazer para amostra de sangue. Só que sangue requer toda uma autorização das pessoas, tem toda uma burocracia. E eu, no meio do doutorado, eu passei como professor do IF, e aí eu fiquei morando em Salgueiro, trabalhando em Salgueiro, morando em Recife e fazendo pesquisa de João Pessoa. Aí, nesse meio tempo, eu não tinha como ter tempo para fazer a parte burocrática para análise de sangue. Eu disse, não, vamos para águas. Parece uma amostra fácil, mas deu um baita trabalho. A gente analisou, acho que foram ao todo, se não me engano, foram 12 amostras de águas minerais do Brasil todo e fez vários parâmetros analíticos. Foi um trabalho bem legal também, tá? Então, aí eu tentei mostrar a vocês um pouquinho da evolução e agora eu quero mostrar a vocês um pouco do que meus alunos estão fazendo lá no IF, tá? Nesses trabalhos que eu vou mostrar agora, eu basicamente sou o que meu professor fazia. O que é que você pensa em fazer? A gente tem isso, o que é que você pensa em fazer e tal? E eles trazem ideias, às vezes, que teve algumas que eu pensei que não fazia o mínimo sentido. Esse até é uma ideia simples, tá? O Gabriel Oliveira, ano passado ela apresentou esse projeto, a gente está até
terminando as análises ainda. Quando começou a Covid, ele teve que sair do laboratório. Mas ele fez um fotômetro portátil, tá? Para análise multiparâmetro em água também. Fotômetro e instrumentação analítica é sempre o primeiro passo. Acho que todo mundo começa a fazer um fotômetro com baixo LED e tal. Só que ele conseguiu fazer um sistema completamente portátil aqui, porque ele estava carregando, mas ele funciona sem a conexão. E ele montou a instrumentação todinha. A intenção é que ele seja open, então qualquer pessoa vai poder reproduzir. Ele tem as caixas, essa caixinha feita com impressora 3D. Tá? Tem um circuito baseado no nosso amigo Arduino, que eu estou falando desde o começo, com uma tela touchscreen. Então é como se fosse um celular, você vai tocando na tela, não precisa de computador. Ele tem a bateria recarregável, um LED tricolor, né, como fonte de excitação, e um sensor RGB, porque aí a gente consegue trabalhar com os 3 comprimentos de onda ao mesmo tempo, se for o caso. Você vai fazer análise multielementar. A bateria de 3,6 volts, 2 baterias e um carregador de bateria. O legal dele é justamente que você pode pegar e levar para o campo. Tá? E foi feito por um aluno do curso de edificações, que não tem muito a ver com química, e um menino que hoje ele está com 17 anos, na época ele tem uns 16. Além disso, tem uma canetinha touch ali, que você pode usar ela também. E um botãozinho para ligar e desligar. Tá? E conexão USB. No final eu quero tirar os resultados, conexão USB. A gente até pensou em colocar um Bluetooth aí, mas ele consome um pouquinho mais de energia. Não, já basta o LCD consumir energia. Ele ficou fechadinho assim, tá? Essa é a imagem dele, ó, agora sim, funcionando sem a conexão com a energia, tá? Tem os botõezinhos, ele faz a curva de calibração automática, tem esse diferencial. Isso foi basicamente a minha colaboração no projeto, tá? Toda a montagem foi com o Gabriel, que eu colaborei, foi ajudando ele um pouco na parte, para a gente fazer o algoritmo para fazer a curva de calibração automática. Então você não precisa fazer a curva, ou melhor, fazer as medidas, salvar, botar no Excel, plotar a curva e ter o resultado, ele já faz isso automático. Ele tem um peso de 132 gramas, tamanho aproximadamente o tamanho do seu celular, eu botava o meu celular de lado para comparar com ele geralmente. 4 horas de autonomia, custou R$ 273,10. Então é relativamente baixo custo. E todo ele é fácil montagem, ele é de software livre e tem um software próprio para ele. Todo ele é livre, tá? Por isso que é Open Photometer. A gente vai divulgar tudo. Qualquer pessoa que quiser reproduzir, melhorar, vai ter a disponibilidade dos materiais para fazer. Que é a base do pensamento que a gente está começando a trabalhar agora. E esse é aqueles que surge de uma reunião de grupo que você acha um absurdo e vai conversando, fazendo. Esse projeto é meu, da professora Cíntia, que está nessa ordem só porque essa apresentação eu usei esse pedaço na apresentação do IF, lá tem que ser professor e depois o aluno, mas a cabeça é a Vitória. Fui eu, o professor Pedro, a professora Cíntia, que é de Biologia, a professora Deísa, que é de Geografia. Tá? As 3 fazem parte do nosso grupo e a gente foi discutindo um projeto multidisciplinar, de criar algo que unisse o grupo e surgiu essa ideia de fazer um projeto com drone para análise atmosférica. Tá? Então a gente pegou um drone, o que tinha no IF, que é bem pequenininho, foi um baita desafio porque ele aguenta um peso naturalmente pequeno, ele não tem um motor tão potente, e fazia um analisadorzinho sobre o drone para fazer análise atmosférica. É basicamente isso que a gente estava fazendo. Vou mostrar a vocês um pouquinho do projeto. O drone era esse, e o analisador encaixava em cima. Esse analisador, ele não usa o Arduino, tá? Ele usa uma placa um pouco mais avançada. Ele tem sensor de umidade e temperatura, sensor de monóxido de carbono, amônia e dióxido de enxofre, e esse sensorzinho aqui embaixo de CO2, tá? A gente usa muito esses parâmetros, tanto para análise na área de biologia, por exemplo, crescimento, para análise de presença de queimadas, como é que eu diria? Tá, uma aplicação legal que a professora de biologia está fazendo com ele é crédito de carbono, que hoje é uma tendência para grandes produtores, e ela está utilizando justamente essas medidas de monóxido e dióxido de carbono. Pode ser utilizado também para avaliar como é que eu diria? O estágio de crescimento de uma dada plantação. Tá? O nível de monóxido e dióxido de carbono está relacionado com o estágio de crescimento de uma vez calibrado para feijão, enfim, para uma dada cultura. Além desses sensores, ele tem um sensorzinho de radiação ultravioleta, tá? A gente usa muito isso aqui também para análises urbanas. Por exemplo, uma aplicação que a gente começou a fazer e não conseguiu ter muito resultado ainda, porque a gente só fez uma rua, foi a minha, por sinal, foi analisar o efeito de árvores nas ruas. Então, a gente quer fazer um mapeamento em Salgueiro para avaliar se as ruas mais arborizadas, de fato, vão ter um índice menor de monóxido e dióxido de carbono, desses gases,
vão ter uma menor temperatura, um índice de radiação UV maior ou menor. Radiação UV a gente vai analisar também o tipo de piso, tá? Se o asfalto ele reflete mais essa radiação, absorve e depois fica emitindo à noite, em outros horários, mais do que outros tipos de piso de solo, tá? Então, esse foi os sensores, o circuito rapidamente, a gente fez a caixinha tudo com impressora 3D. E o circuito, aí a gente usou uma placa TTGO com ESP32. Essa vai um pouco além do Arduino, porque ela permite utilizar um módulo GPS, o módulo LoRa. Esse módulo é um módulo de comunicação via Wi-Fi de longa distância, com baixo consumo de energia. A gente consegue até, se for um espaço aberto, a gente conseguiu chegar até 10 quilômetros de distância, o drone a 10 quilômetros do receptor que está com a gente de dados, utilizando esse módulo, tá? No manual dele falava 20 quilômetros, a gente só conseguiu 10. Depois disso, a gente perdeu o sinal. Para isso, a gente usa uma antena também de longo alcance e uma bateria, né? Bateria pequenininha, porque a gente tem que colocar tudo isso em cima de um drone. E esse é o nosso Levion Drone, tá? É o que a gente está otimizando. A gente já está com uma segunda versão. O IF conseguiu um drone maior, bem maior que esse, aguenta mais peso. A gente está fazendo um para análise de águas. Ele vai pousar sobre a gente quer fazer no São Francisco, para analisar a transposição do São Francisco. Já que passa no IF Sertão, que eu trabalho, ele tem campos em Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Floresta, Salgueiro, Serra Talhada. A gente quer analisar nesses pontos como é que está chegando essa água da transposição. A gente vai usar a segunda versão desse projeto. Foi aprovado ano passado, mas a gente teve que parar por conta do nossa situação. Então aqui é só para mostrar rapidamente como é que ele funciona, já estou chegando no finalzinho, mas a gente só delimita via software também as coordenadas de latitude e longitude, tá? E ele vai lá e traça uma rota. Nessa rota ele vai coletar aqueles dados dos sensores e vai fazer as medidas conforme a gente falou no início. E basta escolher latitude e longitude, o resto ele faz via software, tá? Nosso trabalho é porque a gente quer fazer um produto, no final das contas. Inclusive, a gente quer atender produtores da região e o pessoal da transposição. Então, por isso que a gente quer fazer o mais simples possível. E no final, ele sai também fotografando, tá? Deixa eu passar aqui o próximo slide. Espera aí que tem uma travadinha, já volto. O PowerPoint está fazendo um favor de travar agora. Minha mania de colocar vídeo no PowerPoint, dá isso. Tranquilo. Diga, Rafa. Eu estava aproveitando que ele não passa aí. Diga. A gente tem o curso de engenharia ambiental. No curso de engenharia ambiental tem uma trilha, que é uma trilha pedagógica que eles justamente de controle de poluições atmosféricas. Edson está aí, ele deve estar pensando a mesma coisa que eu. A gente tentar fazer estudar mais contigo sobre isso, para ver se a gente conseguia aplicar. Eles têm que desenvolver projetos nessa trilha, e depois conversa melhor. Eu acho que dá, Rafa. A gente está começando aqui em Salgueiro, é o Agritech. É um grupo de tecnologia agro, tá? E tem essa parte de drones, mas a gente vai usar muito essa parte de sensores e tal. Uhum. Então, acho que casa também as ideias. Tá? Pronto. Depois a gente conversa melhor. A gente pode ir conversando. Aqui é só para mostrar a vocês o receptor, né? O drone está lá. O drone salva os dados, tem um cartãozinho de memória. O drone não, perdão. O módulo que a gente fez. Porque a vantagem de fazer o módulo é porque a gente pode trocar o drone e basta o adaptador do módulo mudar. A gente pode usar a mesma tecnologia. O receptor de dados, a gente pode conectar ele no celular ou no notebook para ver em tempo real. Então, ele tem aqui também uma plaquinha, uma anteninha, um receptor. Tá? É uma placa igual a que tem lá, ela é um pouquinho menor porque ela não precisa de GPS. Tá? O GPS é importante no drone para a gente saber exatamente qual ponto que ele está medindo. Aqui abaixo o receptor, aí tem um LCD para eu saber, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas ele já vai informando as medidas que o drone está recebendo. E depois a gente vai pegar esses dados e vai tratar isso aí. Tá? Pega os dados, então a gente analisou aqui, aí tem a parte de imagem, isso aqui é só uma simulação, tá, pessoal? A gente não analisou realmente até esses dados aqui são reais, tá? Mas a gente isso aqui é uma imagem só para fazer essa animação para vocês. Isso aqui foi feito lá no IF, na frente do IF, essas medidas.
tem a BR que passa, a gente ia analisar o efeito da BR na concentração de CO2. Está passando carro, caminhão, a gente viu direitinho. Já foi um resultadozinho para a professora de geografia, tá? Mas aqui foi uma imagem que eu peguei só para mostrar a vocês, tira a foto e tal. Mede a concentração de CO2, mede a concentração de monóxido, de amônia e de NO2, tá? A gente pega isso aqui, tem radiação UV, tô só mostrando a vocês mais ou menos como foi os resultados, tá? E aqui são imagens dele, tá? Estou mostrando o tempo todo as animações que eu fiz com a Vitória para a gente apresentar num congresso ano passado, mas aqui é a imagem dele real, tá? Isso aqui é em cima lá na mesa de professores, na minha mesa lá no IF. Ele com um módulozinho em cima e aquele voando, lá no IF também, as medidas que a gente fez foi lá. O planejamento, agora em 2020, a gente vai só para o campo, fazer medida e tal, a Covid veio e cancela tudo que a gente planejou. Mas aqui são imagens de teste de voo, porque a gente queria analisar se ele perde altitude, que aumenta o peso dele. Mas a gente conseguiu uma altitude, acho que foi 1,2 km, algo assim. Então dá para a gente trabalhar com ele sim, tá? E aí eu deixo novamente a mesma mensagem do início, é isso que eu queria passar para vocês, o faça você mesmo, tá? Para vocês que serão professores, para o pessoal de engenharia, para a vida de vocês, eu sempre recomendo, faça você mesmo. Tá? É prazeroso você fazer algo do zero, você ter o produto. Tá? O Rafa estava falando de robótica, falando de robótica, a gente tem outro projeto lá em andamento, vai começar agora, se Deus quiser. A gente está fazendo um robozinho com impressora 3D e a gente vai conseguir a parte elétrica para levar para escolas da região, porque isso lá no IF a gente consegue, mas a gente vai nas escolas da região, não tem nada. Os alunos vão lá, ficam encantados. A gente vai levar para interior, zona rural, principalmente aí eu confesso, né, o 9º ano que a gente quer trazer esses alunos para a instituição. A gente vai levar lá para eles conhecerem um pouco, tá, dessa estrutura. Bem, eu sou o Pedro, tá aí meu nome, meus contatos, tá? Pode procurar em rede social, tem meu e-mail. Esse aqui até tá errado, isso aqui é @ifsertão.com, tá? E aqui é meu telefone, qualquer dúvida, qualquer parceria, qualquer coisa, podem estar em contato, eu estou sempre à disposição. E é isso, obrigado pela atenção de vocês, eu vou olhar o chat agora. Não, ainda eu abri o chat agora para perguntas, mas aí a gente vai conversando, eu vou fazendo aqui. Beleza. Então, primeiro, Pedro, agradecer novamente, né, a colaboração aqui com a Semana de Química, com essa 4ª Semana de Química da Católica. É a primeira que a gente está fazendo virtual, né? Todas foram presenciais. Então, essa está sendo bem especial para a gente. Uma coisa interessante que eu fiquei pensando é que lá vocês não têm problema com legalizar o drone para ele poder voar. Ter aquela... Porque aqui, um exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem um curso lá na Escola de Tecnologia que é o Engenharia da Complexidade. Eles, no primeiro ano deles, eles têm que montar um drone. Uhum. Aí tem toda uma legislação que precisa seguir com a ANAC, justamente para o drone voar. Aí eu não sei se vocês têm esse mesmo problema lá. Tem, Rafa. A gente, no começo, vamos fazer análise aqui, até queria os alunos olharem, aí quando a gente for analisar com calma, tem o número de pessoas que pode estar na região, tem um monte de coisa. Aí os testes que a gente fazia, ou eram a gente tinha um horário geralmente entre 5 da tarde e 6 da noite, quando os alunos estavam saindo, então a gente não tinha fluxo de aluno, ou no sábado. Tá? A maioria das análises que a gente fez, todas as calibrações foram no sábado, também porque quando a gente começava, era uma novidade, isso há 2 anos atrás, quando a gente começou. Vinha muito aluno olhar aquilo ali e tal, aí atrapalhava um pouco até para a gente se concentrar. Aí a gente fez muito no sábado. Eu vou dar um exemplo, eu comprei, o IF comprou, mas coloquei um endereço aqui de Recife que eu não pagava frete. Eu cheguei aqui, eu vou testar. Cheguei lá, quando eu abri ele, que eu liguei o sistema, eu moro próximo ao aeroporto, não pode sequer decolar. O aplicativo dele não permite você decolar próximo ao aeroporto. Então já restringiu por isso. Aí o que foi que me chamou a atenção aí? Vou pesquisar, vou entender as normas com calma. Esse que a gente usou, isso foi o que me passaram também lá, ele é tão pequeno que ele não entra muito nessas questões, porque ele é muito leve, ele entra como um brinquedo. Ele é o menorzinho que tinha, hoje já tem até um menor que ele, mas ele estava como brinquedo. Mas mesmo assim a gente tomou muito cuidado com ele, a gente ainda toma. Uhum. Outra coisa, Pedro, é sobre se vocês têm alguma
se todo aquele filamento que vocês utilizam lá nas impressoras, se vocês reutilizam, assim, conseguem fazer a reutilização, pegar outro tipo de material, né? E recondicionar. Eu estou perguntando isso porque a gente tem uma extrusora de filamento e ela não está sendo usada. Massa. Aí eu estou pensando justamente se agora não está sendo usada porque eu não sei qual foi o problema operacional dela. Aí se vocês têm isso, eu pergunto logo, que é para ajudar a gente também na montagem da extrusora de filamento, justamente para a gente evitar essa compra, né, também de filamento. Rapaz, a gente não tem outro extrusor, a gente não reutiliza. A gente até fez um cálculo lá, gastamos de 5 a 10% do filamento, do quilo de filamento a gente perde. Aí vai para o suporte da impressão, o erro, o filamentozinho que ela coloca no começo para delimitar a área e tal. Enfim, a gente sempre perde mais ou menos isso, e perde mesmo. Ontem eu entrei em contato com o cara que trabalha nessa área, que é uma das maiores empresas do Brasil, que é a 3D Lab, e aí eu perguntei exatamente isso a ele. Ele estava dando uma palestra, eu levantei a mão lá, a mãozinha do Chrome, né? Do Meet. Eu perguntei, aí ele falou que dá para reaproveitar, mas tem uma porcentagem. Você não consegue reaproveitar 100%. Principalmente por questão de impureza. Quando você utiliza, ela absorve muita impureza, ela perde a umidade, mas ela absorve muita impureza. Poeira, alguma coisa que está lá no ar. E aí quando você faz 100%, o filamento não fica bom, não dá para utilizar. Aí o que ele me falou é que tem uma porcentagem, geralmente entre 60% e 80% do reciclado, mais o filamento cru, né? As bolinhas lá. Então dá para fazer. Você vai passar no moinho, vai quebrar tudo, vai ficar um pozinho, você mistura com filamento cru, novo, e você consegue... De fato, você consegue reaproveitar muita coisa, né? E economiza. Como a gente tem uma série de projetos, alguns eu não estou envolvido, eu estou só citando aqui. A gente tem um, por exemplo, que é fazer cadeira de roda para cachorro que foi atropelado, que tem lesão na coluna e tal, com impressão 3D, tá? É de um colega aqui, do Marcelo aqui do IF, ele faz, e a gente tem esse de robótica na escola, esse eu estou à frente, acho que eu vou passar, porque o professor está se dedicando mais, acho que ele deve tomar a frente agora, mas a gente conseguiu com essa mesma empresa uma parceria. Então o que acontece? Eles fazem um filamento e a cor não fica boa. Eles não conseguem vender porque a cor ficou ruim, misturou, teve falha. Aí eles mandam para a gente, sem custo. Tá? Então a gente consegue... Quando a gente compra, eles dobram. Comprei 10 quilos, eles mandam 20. E agora, ontem ele fez um acordo de mandar... Ele vai ver a quantidade que tem lá e tal, e vai mandar, a gente só paga o frete. Então a gente tem essa vantagem de ter essa parceria com ele. E aí eu vou dar uma sugestão, Rafa. Tem um projeto que eu tinha pensado há um tempo, eu ia montar uma extrusora, mas eu acho que não vai ser tão fácil como eu penso. De fazer com garrafa PET. Tem algumas pessoas que fazem com garrafa PET, coloca parte do PET de garrafa e parte do PET cru, né? E consegue fazer o filamento. Aí também tem esse lado de reciclagem, diminuir custos, tal, pode ser uma ideia. Pronto, ótimo. Então, eu vou deixar aberto aqui para alguma pergunta, se alguém quiser falar com o Pedro. Os professores também estão participando, né, aqui. Eu vi que alguém tinha comentado alguma coisa aqui no chat. Podemos fazer um intercâmbio no nosso projeto, isso o professor Sérgio, Engenharia Ambiental, já está aqui. Nosso projeto, né, de chuva, monitoramento de chuva ácida na região metropolitana, então provavelmente pode ser feito. Bom que a gente vai visitar Salgueiro. Simbora. Terra boa, terra fria. É bode. É bode também. Edson, quer fazer alguma pergunta? Aquele projeto ali do monitoramento ambiental, né? Daquela estação que a gente tem, né? Mas que ela obrigatoriamente ela é muito grande e tem que ficar fixa numa área. E aí talvez com um projeto desse, né? A gente tenha condições de monitorar. Agora que você falou a questão, né? De como seria o sobrevoo naquela área da Boa Vista, que a gente tem um corredor enorme de poluição de ônibus, tudinho, e seria interessante se pensar nessa possibilidade aí também.
É porque a gente pensa, hoje, o nosso grupo de professores trabalha com 3 cursos, certo? Era um antigo departamento de Química, né, que foi saindo, hoje a gente virou centro e agora é escola. E a Química, na verdade, ela foi migrada. A gente agora está a Química faz parte da Escola da Educação e Humanidade, junto com as outras licenciaturas. Se dividiu mesmo das engenharias. Mas assim mesmo a equipe continuou. Então, a gente sempre imagina projetos integrados. Por exemplo, o que é que o aluno de Química pode contribuir, o aluno de Ambiental também vai contribuir, o aluno de Engenharia Química contribui. Porque Engenharia Química, um exemplo, todas as nossas plantas industriais, elas são automatizadas por Arduino Nano, Mega, então, são todas, um exemplo, acho que o curso só está funcionando hoje porque a gente fez a automação de todas as plantas. Os alunos de Engenharia Química, Engenharia Ambiental, são as plantas de casa. Aí foi, a gente nem pensava em pandemia na época, mas andou por causa disso. Mas aí sempre a gente pensa em projetos combinados, além da parte de educação, né, que a gente trabalha com isso também. Então, a Semana de Química, ela sempre tem esse viés, né? A gente tem uma parte da educação, as palestras, tudo são sempre divididas, mas eu sei que o licenciado é uma pessoa muito versátil, eu me incluo nisso e você também, Edson também, então, quer dizer, a gente pode atuar tanto na área técnica quanto na área da educação, então a gente sempre tenta trazer essa perspectiva para os alunos, né? Onde é que ele pode atuar, quais são as áreas que estão mais chamando, né? No momento estão em alta, então a gente tenta trazer essa temática sempre para a semana. Então, ao avançar das horas, chegando quase 8 horas, então queria agradecer novamente a Pedro, agradecer a participação de todo mundo por vir prestigiar, né, a palestra de abertura aqui da 4ª Semana de Química, enfatizando que a Semana de Química vai até amanhã, então a gente tem também oficina à tarde, vai ter palestra à noite. Eu queria deixar as últimas palavras aí para o professor Pedro, agradecendo já ele novamente. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que participaram, tá? Eu estava vendo os comentários agora, vocês foram bem gentis comigo, muito obrigado. É um prazer estar aqui, eu estou sempre disponível, eu adoro estar falando do que a gente está fazendo, até porque eu sou muito apaixonado por isso que a gente faz. Então eu gosto de estar falando e mostrar um pouco do que a gente faz, porque a gente esquece o que a gente faz lá no interior de Pernambuco e tal, e a gente está conseguindo. Você falando agora, eu fiquei bem empolgado, vocês estão fazendo muita coisa legal aqui também, cara. Então, assim, os alunos estão conseguindo botar a mão na massa, e isso é algo que é uma mudança cultural. Tá? Você dá o aluno essa oportunidade de botar a mão na massa, de praticar, e eu acho isso bem legal. Então, parabéns para os professores também. Eu sei que não é fácil, a gente tem que sair muito da nossa caixinha para permitir esse tipo de mudança. E, novamente, eu deixo sempre a minha fala, né? Façam, tá? O mundo já é esse, impressora 3D não é mais futuro, é presente, já faz um tempo, já daqui a pouco vira passado, já tem outra tecnologia. Então façam, botem a mão na massa, se apropriem disso, porque eu acho que o nosso futuro como um todo, como sociedade, depende muito desse nosso protagonismo. Então, muito obrigado. Então, pessoal, agradecer a todos. Então, retomamos amanhã, aqui nesse mesmo link. A gente já deixou o mesmo link já para tudo. Então, boa noite a todos. Até mais. Obrigado, Lúcia, Sérgio, Edson, turminha da Química. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite.